O nome do Senhor, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem é de Jesus, diga glória a Deus. É bom demais estar no meio do povo de Deus. Queridos, que bom que vocês vieram. Eu gostaria de conhecer você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez. Faça assim com a mão os visitantes, você que estão nos visitando. Temos um jovem aqui, que bênção. O que a igreja tem para dizer para esse jovem? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Está conosco também o evangelista Vinícius, está ali atrás, já tinha tempo que a gente não via. O evangelista Vinícius, para quem não sabe, ele passou no concurso da polícia, está morando ali em Barreiras, e é uma das pessoas que Deus levantou neste lugar para nos ajudar. Durante um bom tempo esteve aqui conosco, fazendo a obra de Deus, e a gente louva a Deus, evangelista, pela sua vida, por essa pessoa maravilhosa que você é, e é uma alegria poder vê-lo aqui e recebê-lo em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração de vocês. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós estamos no segundo dia, no segundo domingo da campanha Te darei a chave do reino dos céus. Quantos querem a chave do reino dos céus? Você deseja a chave do reino dos céus? É o que Deus tem para nós, amém? A chave do reino. E nós iremos falar um pouco hoje sobre o reino de Deus, para que você possa entender como ele é importante nas nossas vidas. Lucas 23, o verso 37. Lucas 23, verso 37. Aí já pode ligar o Face Track, Flávio. Eu não sei se você vai conseguir acompanhar aqui na projeção, porque esse projetor aí ele já está no finalzinho de carreira. Ele está pelo fio da misericórdia. Está funcionando pelo fio da misericórdia. E eu queria que Deus vai abençoar você, para você abençoar a obra de Deus, para a gente comprar outro. Amém? Já fizemos um orçamento, custa mais de R$4.000 o projetor que a gente quer comprar. A gente vai colocar ele aqui para jogar nessa parede aqui, a gente vai mudar o altar, algumas coisas. E ora a Deus para a gente conseguir comprar esse projetor. Amém? E nós vamos conseguir, em nome de Jesus, para poder você poder também acompanhar as letras da música, a projeção da palavra. Mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 23, quem encontrou diz eu amo a Bíblia. Quem não encontrou diz eu também amo a Bíblia. Lucas 23, o verso 37 diz assim: E dizendo, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E uma epígrafe também foi escrita acima dele em letras gregas, romanas e hebraica. Este é o rei dos judeus. O verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados o insultava dizendo, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondendo repreendia-o e dizendo, nem mesmo temes a Deus, vendo que está sobre a mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos a devida recompensa de nossos atos. Mas este homem nenhum mal cometeu. E disse a Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrares em teu reino. E Jesus lhe disse, verdadeiramente te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Só até aí por um momento, curve sua cabeça, feche os teus olhos e diga assim comigo, diga, Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, penso que seja assim, e você que crê diz amém? Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente o que Deus quer falar conosco nessa noite. A mensagem do Evangelho é, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem que João Batista pregava, o arrependimento, porque o reino de Deus estava chegando. E essa foi a mensagem que Jesus pregou, a mensagem que o reino de Deus estava chegando. E o reino de Deus chegou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo, diga, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E Jesus pregava essa palavra. As parábolas que Jesus anunciava, ele dizia, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que foi plantado e foi crescendo e crescendo. Jesus dizia, o reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pérola de grande valor. E escondendo essa pérola, vendeu um terreno e comprou esse terreno onde estava a pérola de grande valor. E as mensagens de Jesus eram sobre o reino de Deus. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não tem religião. Deus não tem religião. Deus não é católico. Deus não é evangélico. Deus não é espírita. Deus não tem religião. As pessoas criaram religião, mas Deus, ele não criou religião. A mensagem de Jesus não era sobre uma religião. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. E nós, como igreja, muitas vezes não entendemos o que é o reino de Deus. A gente fala tanto do reino de Deus, a gente prega sobre o reino de Deus, e muitas vezes a gente não vive o reino de Deus. Muitas vezes a gente não entende o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja.
O reino de Deus existia muito antes da igreja. E o que é o reino de Deus, bispo? O reino de Deus é o lugar onde Deus governa. Amém? O que é o reino de Deus? É o lugar onde Deus governa. Esse é o reino de Deus. E nós vivemos tempos que os homens governam. Existem reinos, existem governos. Mas tudo isso vai passar. Quando Jesus fala, quando João Batista fala, quando nós falamos que o reino de Deus está chegando, nós estamos dizendo que estamos caminhando para o fim. O reino de Deus representa o fim. O reino de Deus representa o final de tudo. Por quê, bispo? Porque no final, sabe quem vai governar? Deus. No final de tudo, quem é que vai governar? É Deus. No final de tudo não vai ter prefeito. No final de tudo não vai ter vereador. Não vai ter presidente. Não vai ter homens governando. No final de tudo, vai ter o reino de Deus governando para todo sempre. Essa é a mensagem. Quando a Bíblia está dizendo o reino de Deus está chegando, é porque o reino de Deus já está sendo estabelecido e o reino dos homens vai ser aniquilado. Daniel teve uma visão. Daniel, quando estava na Babilônia, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele sonhou e ele viu uma estátua. E essa estátua era de cabeça de ouro, o peito e os braços aqui de prata, a barriga aqui, o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de ferro e barro. E o rei se perturbou muito, Nabucodonosor se perturbou muito com esse sonho. Porque essa estátua estava lá parada e de repente veio uma pedra do céu. E essa pedra destruiu essa estátua e ela virou pó. E ele queria saber o que significava esse sonho, porque esse sonho não era um sonho, era uma revelação. E então Daniel orou a Deus e Deus deu a revelação para Daniel. E Daniel disse para o rei Nabucodonosor: rei, essa estátua que você viu no sonho, numa visão, representa os governos. A cabeça de ouro representava o governo da Babilônia. Era o governo babilônico. O peito de prata e os braços de prata representavam outro império que vinha depois, os Medo-Persas. E cada um representando o outro. E por último, tinha os pés de barro com ferro. Por que barro e ferro? Porque o barro e o ferro, ele não se mistura. Não mistura. Ferro e barro não mistura. Está até junto, mas não só os pés, que era de barro e ferro. Que é os governos que nós vivemos hoje. Eles tentam, de todas as maneiras, unificar. Mas eles não se unem, eles não conseguem se unir. É o pé de barro e de ferro. É os reinos que nós estamos vivendo nessa época. Mas a Bíblia diz que veio uma pedra do céu e destruiu essa estátua e ela virou pó. E essa pedra representa o próprio Cristo. E Daniel disse, essa pedra representa o reino de Deus, aonde o reino do homem, todos os governos, todos os reinos, todos os impérios serão destruídos e somente um vai reinar e governar para todo sempre, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então o reino de Deus está falando sobre o fim. Nós estamos próximo do fim. Nós estamos próximo do final, aonde Deus vai reinar para todo sempre. No reino de Deus não tem barca. No reino de Deus não tem jegue. No reino de Deus não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem PT, não tem governo nenhum humano. No reino de Deus só tem o próprio Deus reinando para todo sempre. E é esse reino que Jesus nos convida para fazer parte. E é esse reino que Deus quer que nós venhamos fazer parte. E é esse reino que Deus quer nos inserir. A Bíblia diz, o texto que nós lemos, que Jesus foi crucificado. E em cima dele tinha uma placa escrita: este é o rei dos judeus. Eles mataram Jesus porque Jesus dizia que era o rei. E ele é o rei. Amém? Estava escrito, esse é o rei dos judeus. E então os soldados diziam, você não é o rei? Você não é o rei dos judeus? Se salva. E então um outro ladrão que estava do lado de Jesus sendo crucificado dizia, salvou os outros, se tu és o Cristo, salva você e a mim. Mas teve um ladrão, porque a cruz do Calvário mostra a nossa redenção e também mostra a história da raça humana. Havia dois ladrões, um à esquerda e outro à direita. E o que estava à esquerda dizia para Jesus, você não é o Filho de Deus? Desce daí, salva você mesmo e a mim. Mas o outro ladrão disse para aquele outro, disse, rapaz, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nenhum mal fez. E ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus ali na cruz do Calvário, pagando o preço por meu e pelos seus pecados, ele disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ouça isso aqui. O ladrão da cruz estava ali e ele conseguiu ver em Jesus um rei. Ele conseguiu identificar o reino de Deus. Jesus não estava sentado num trono, Jesus não estava sentado no palácio, Jesus estava na cruz do Calvário, pagando o preço dos meus e dos seus pecados.
E aquele homem conseguiu ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não tem aparência. Ou as pessoas perguntaram para Jesus: quando é que vai vir o reino de Deus? Quando é que o reino de Deus, quando é que Deus vai reinar? E Jesus vai dizer assim, Jesus vai dizer: o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Você não vai ver o reino de Deus com seus próprios olhos, através de aparências exteriores. Porque muitos vão dizer: o reino de Deus está aqui. Outros vão dizer: o reino de Deus está ali. Outros vão dizer: é aqui o reino de Deus. E Jesus vai dizer: não, o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de nós. Amém? E ele disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Você pode dizer isso comigo? Diga: o reino de Deus está dentro de mim. E o reino de Deus não é algo físico. Porque na oração do Pai Nosso, quando os discípulos perguntaram: mestre, ensina-nos a orar. Jesus disse: quando fores orar assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é humano. O reino de Deus não é um partido político. O reino de Deus, ele é espiritual. E aquele homem conseguiu ver esse reino espiritual. E conseguiu ver o Rei dos Reis. E disse: Senhor, lembra-te de mim. E você precisa entender isso. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. Romanos capítulo 14 vai dizer isso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é prata, não é ouro. Mas a Bíblia diz: o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria do Espírito. Amém? Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é aonde Deus governa. E é algo espiritual. E ele tem que estar dentro de nós. Aquele homem conseguiu ver Jesus rei. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Irmãos, aquele homem foi inteligente. Pensa no ladrão sabido. Mas não só sabido, ele teve a oportunidade. E ele se voltou para Deus. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele pediu para ir para o paraíso? Ele pediu para ir para onde? Para o reino. E o reino não é para todo mundo. Ele está acessível, ele está disponível, mas nem todos vão entrar no reino de Deus. Muitas pessoas, elas vão ser salvas, mas não vão governar com Cristo na eternidade. Esse homem, ele cometeu muitos crimes durante a vida. Durante a vida ele fez muito mal e ele reconheceu isso. Ele diz: nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele reconhece que merecia a morte. E então, mas ele se volta para Jesus, reconhecendo Jesus como rei. E disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu tenho compartilhado isso com frequência e não me canso de falar. As pessoas que vão para o céu, elas vão para o céu não porque são perfeitas ou porque nunca pecaram. E as pessoas que vão para o inferno, elas não vão para o inferno porque pecaram. Elas não vão para o inferno porque erraram. As pessoas que vão para o inferno, elas estão indo para o inferno porque recusaram a mensagem do reino de Deus. E qual é a mensagem do reino de Deus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A porta de entrada do reino de Deus é o quê? Arrependimento. Na igreja, qualquer pessoa pode participar. Na igreja, qualquer pessoa pode vir. Agora, no reino de Deus, para entrar no reino de Deus, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, não tem como ver o reino de Deus se você não nascer de novo da água e do Espírito. Jesus estava dizendo para Nicodemos: para entrar no reino de Deus é preciso o arrependimento. É preciso um novo nascimento, um nascimento espiritual. Porque o reino de Deus não é físico. O reino de Deus não é humano. O reino de Deus é espiritual. E para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Então as pessoas que estão indo para o inferno, elas estão indo para o inferno porque recusaram se arrepender. Recusaram o arrependimento. E as pessoas que estão indo para o céu, elas estão indo para o céu não porque foram boas, porque a Bíblia diz, Efésios 2, o verso 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é salvo pelas obras para que venha se gloriar. Não, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça. Amém? Ninguém é salvo por ser uma boa pessoa. Ninguém é salvo por fazer o bem. Quem prega isso é o Espiritismo. O Espiritismo diz: se você fizer boas obras, você vai reencarnar em um corpo melhor, ou você vai alcançar a salvação. E reencarnação não existe. A Bíblia diz, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer só uma vez. Quantas vezes o homem está ordenado morrer? Só uma vez. E vindo o dia, depois disso, o juízo. Após a morte, ou é céu, ou é inferno. Então não existe reencarnação, e boas obras não salvam ninguém, porque a Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela fé. Ah, bicho, mas quer dizer que eu sou um crente, eu sou uma pessoa que crê em Deus e eu não devo fazer boas obras? Deve fazer boas obras. Porque a Bíblia diz, se você tem fé, mostra-me as tuas obras. Porque a fé sem obra, ela é o quê? É morta. Se você diz que crê em Deus e não faz o bem, que Deus é esse que você crê?
Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Jesus fala da parábola do Lázaro e o rico. E o Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Mas uma das coisas que consta lá, que o rico foi para o inferno, foi porque ele não fez o bem a Lázaro. Ele não foi para o inferno por conta dos seus pecados. Ele foi para o inferno também, mas uma das principais coisas que o levou ao inferno foi não fazer o bem ao próximo. O juízo final está pautado nisso. Jesus vai dizer: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu, eu estava preso, eu estava doente e não foste me visitar. E muitos vão dizer: Senhor, quando foi que o Senhor estava com fome? Não estou lembrando não. Com sede, nu, doente, Jesus doente. Deixa eu lembrar aqui, não estou lembrando. Aí Jesus vai dizer: quando não fizestes a um desses pequeninos, apontando para vocês, apontando para mim, Jesus vai dizer: se vocês não fez essas pessoas, vocês também não fizeram a mim. Então quando você faz o bem às pessoas, é como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Então não se canse de fazer o bem, amém? Porque você pode dizer: eu ajudo tanta gente e ninguém me reconhece. Não se preocupe, sua recompensa vem de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Continue fazendo o bem. Então uma pessoa que vai para o céu, ela vai para o céu, não porque ela é boa, mas porque ela se arrependeu. O ladrão da cruz, ele foi para o céu, não porque ele era uma boa pessoa, mas porque ele se arrependeu. O arrependimento é a porta de entrada nos céus. O arrependimento é a porta que leva uma pessoa à salvação. Enquanto há vida, há esperança. Depois que morrer se arrepende. Não, depois que morrer não adianta mais. Depois que morre é uma hora que a oração não vale mais, jejum, buscar a Deus, não. Depois que morre não tem mais nada a fazer. Aí já é o juízo final. É em vida que a gente tem que se arrepender e se voltar para Deus de todo o coração. Amém? E aquele homem conseguiu ver Jesus como rei. Ele queria entrar no reino. E Jesus disse para ele que ele ia entrar no reino? Não. Jesus disse: você vai estar comigo hoje no paraíso. Ele foi inteligente. Ele buscou aquilo que a igreja deve buscar: o reino, o governo de Deus. Ele entendeu que Jesus veio para reinar. Ele entendeu que o reino de Deus estava se aproximando. É igual quando um dos políticos ganha. Aí se você defender um lado, tem muita gente, para você entender como é que funciona o reino dos céus e a salvação. Por exemplo, você votou no que ganhou agora, o prefeito que ganhou agora. Aí talvez você não quer emprego, mas você ficou feliz porque ele ganhou. Mas você não arrumou emprego, você também não pediu emprego, você só queria que ele ganhasse. E você ficou feliz. Mas teve gente que votou e também conseguiu um emprego. Está fazendo parte do governo, é ou não é? Isso é o reino de Deus. Tem gente que serve a Deus e ainda vai governar com Cristo por toda a eternidade. Agora tem gente que não. Tem gente que só vai ser salvo. Foi o caso desse ladrão. Jesus não prometeu o reino para ele, mas prometeu o paraíso. Jesus disse: você vai estar comigo? Quando? Amanhã? Não. A salvação é hoje. Jesus disse: ainda hoje. Quando? Hoje. A salvação não é amanhã, a salvação é hoje. Jesus diz: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus falou: hoje você vai ser salvo. Hoje você vai entrar na eternidade comigo. Ele não entrou no reino, ele não vai fazer parte do reino. Por quê? Porque a vida dele, ele não fez nada para o reino. Porque na vida dele, ele não serviu no reino. A mensagem do evangelho é: Jesus dizia aos seus discípulos: vão e cuidem as pessoas e diga a elas que o reino de Deus está chegando. Você precisa entender que existe um poder de Deus dentro de você, que é o reino de Deus. É o lugar onde Deus governa. E Ele deve governar neste lugar. Como que eu sei, bispo, que o reino de Deus está dentro de mim? Eu sei que o reino de Deus está dentro de mim se Deus é quem governa a minha vida. Eu sei se o reino está dentro de mim se a vontade de Deus é feita na minha vida. Queridos, nós precisamos deixar que Deus reine na nossa vida. Você precisa deixar que Deus governe a sua vida. Quantas das vezes a gente diz: eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que esse é o governo de Deus para a nossa vida? Nós precisamos nos submeter ao governo de Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero me submeter à tua vontade. Jesus, quando estava nos Getsemane, a sua carne estava ali com medo. A sua carne estava ali em dúvida em relação a se submeter ou não à vontade de Deus. Mas mesmo assim, ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade dele não era ir para a cruz. A vontade dele não era estar longe do Pai por um momento. Mas ele veio fazer a vontade dele? Não, ele veio fazer a vontade do Pai. Jesus veio anunciar o reino dele? Não, ele veio anunciar o reino de Deus. E no reino de Deus ele foi colocado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que é o reino de Deus? O lugar onde Deus governa. Eu pergunto para você: Deus está governando a sua vida? Quem reina na sua vida é você ou é Deus? Porque tem gente que diz: quem manda aqui é eu. Irmão, eu deixei de mandar em mim há muito tempo. É sério. Depois que eu entrei no reino de Deus, eu não mando mais em mim. Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra, ninguém sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Tem hora que eu quero uma coisa, mas Deus quer outra.
Eu digo, eu não queria, mas é o Senhor que é Ele quem governa, é Ele que reina, é Ele que dirige a nossa vida. Quando Deus governa, quando Deus reina, nós nos submetemos ao governo dEle, nós nos submetemos ao reino dEle. E o reino de Deus, Deus não quer ver você no pecado. No reino de Deus, Deus não quer ver você nos vícios. O reino de Deus, Deus não quer ver você no reino das trevas. O reino de Deus, Deus quer ver você cheio da presença dEle, sendo um instrumento poderoso nas mãos dEle, amém? E aonde Deus não reina, o diabo governa. Sim ou não? Aonde Deus não reina, quem é que governa? O diabo. E Deus precisa reinar na sua vida e na sua casa. E se o diabo está governando na sua casa, é porque o reino de Deus não chegou. Porque Jesus, quando expulsava os demônios, ele dizia, eu expulso os demônios porque o reino de Deus é chegado. Porque quando o reino de Deus chega num lugar, os demônios têm que ser expulsos. Amém? Quando o reino de Deus chega num lugar, a doença tem que sair. Quando o reino de Deus chega num lugar, tem que haver paz. Quando o reino de Deus chega num lugar, tem que haver justiça. Quando o reino de Deus chega num lugar, tem que haver alegria no espírito. O reino de Deus, ele é invisível, mas ele precisa estar onde? Dentro de nós. E nós como igreja, precisamos exercer. Você como igreja precisa exercer o reino de Deus. O reino de Deus não é vir à igreja. O reino de Deus não é só assistir a pregação. Não, o reino de Deus é ser um porta-voz de Deus nessa terra. É ser luz no mundo, é ser sal da terra. Você precisa falar de Deus para as pessoas. Você precisa orar com ousadia, orar por cura sobre aqueles que estão doentes. Ah, bispo, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de não acontecer nada. Não se preocupe, deixe que o reino de Deus se manifeste. Ah, eu tenho medo de expulsar um demônio. Não tenha medo, Jesus diz, eis que vos dou poder e autoridade para pisar todas as serpentes, todos os escorpiões, toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. O reino de Deus é isso, é você chegar na sua casa, no seu bairro, na sua rua, e dizer, diabo, saia deste lugar. E ele tem que sair, porque o reino de Deus chegou. Diabo, saia da minha casa, porque aqui quem vai governar é Deus. Não é o espírito da briga, não é o espírito do divórcio, não é o espírito da doença, não é o espírito da enfermidade. Quem vai governar aqui é Deus. Diabo, saia da minha vida, porque agora quem vai governar a minha vida é Deus, amém? Aquele ladrão, ele talvez desejava viver um pouco mais, mas ele entendeu que tinha uma eternidade. E ele disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele não entrou no reino, mas ele foi salvo. Sabe? Ser salvo é bom, é maravilhoso. Não é ruim não, é uma das melhores coisas que tem. Mas governar com Cristo é ainda melhor. Só que eu não preciso morrer para governar com Cristo. Jesus diz, eis que vos dou a chave do reino dos céus. Jesus diz para Pedro e para a igreja, que a chave está na mão da igreja, a igreja que governa. Quem governa não é o prefeito, quem governa não é o vereador, o deputado. Quem governa é a igreja, amém? É o reino de Deus que é estabelecido. E nós precisamos entender isso, que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. E você precisa entender isso, que Deus precisa governar a sua vida, que existe um reino dentro de você, que precisa ser manifestado. Você precisa orar pelas pessoas. Você precisa ministrar o poder de Deus sobre as pessoas. Você precisa falar do amor de Deus para as pessoas. Ah, eu sou da igreja, vamos na igreja. Amém. Mas Deus quer que você seja um instrumento no reino dele, amém? Servindo, ajudando as pessoas, falando para as pessoas se arrependa, porque o reino de Deus é chegado, o tempo que Deus governa. E quando Deus governa, onde Deus governa, não tem escassez. Aonde Deus governa, tem paz. Aonde Deus governa, tem justiça. E aonde Deus governa, tem alegria. Amém? Se você não está tendo alegria, é porque o reino de Deus está distante. E você precisa entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus tem alegria. O crente é passando pela prova e dando glória. Irmão, o crente até sofrendo, ele dá risada. O crente até sofrendo, passando por problema, ele acha engraçada a situação que ele está vivendo. Oh, meu Deus. Até a situação difícil da gente vira uma piada para a gente mesmo. Por quê? Porque a gente está vivendo o reino de Deus. A gente não vai ficar chorando, a gente não vai ficar reclamando, murmurando, porque a gente sabe em quem a gente tem crido. Amém? A melhor coisa que você pode buscar é o reino de Deus. Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Igreja do Senhor, eu sei que você precisa de muitas coisas nessa vida. Mas se você tiver o principal, que é o reino de Deus, Deus governando na sua vida, se você se render ao senhorio de Deus, se você dizer, Senhor, que o teu reino venha e a tua vontade seja feita, se você deixar Deus fazer a vontade dele na sua vida, você pode ter certeza que no reino de Deus não tem falta de nada. Amém? O reino de Deus não falta nada. E é o melhor lugar para se estar. É o lugar onde Deus quer que a gente esteja, no seu reino. É o lugar onde Deus quer que a igreja esteja, no reino dele, governando. E você precisa entender, aonde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está na praça da Bíblia? O reino de Deus está na cidade de Barreiras? Em Jerusalém? Não, Jesus diz, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está aí, dentro de você.
E esse reino precisa se manifestar aqui na terra. Amém? Você precisa ser um instrumento do reino de Deus. Eu faço parte do reino de Deus. Eu sempre digo para os obreiros, para os pastores, para algum deles. Eu chamo eles de general. Eu digo, e aí, general? Porque são soldados do reino, são generais no reino de Deus, porque eles fazem parte do reino de Deus. E você é um general do reino de Deus. Amém? Você crê nisso? Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do governo de Deus. E Deus vai te usar para estabelecer o reino dele nessa terra. Quantos querem fazer parte do reino de Deus? Você já faz parte do reino de Deus. Amém? Só deixa o reino de Deus estabelecer através da sua vida. Se coloque de pé que eu quero orar por você. Quando você foge do chamado, você está fugindo do reino de Deus em ação. Deus não quer que você seja só salvo. Deus quer que você viva o reino dele. E Deus quer que você faça parte desse reino. Eu quero fazer parte do reino de Deus, aqui na terra e na eternidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aquele homem não pôde entrar no reino de Deus, porque em vida, ele não se voltou para Deus antes de morrer. Ele só se voltou para Deus no último momento. Mas enquanto ele estava aí, numa vida pregressa, numa vida de pecado, ele não quis servir no reino de Deus. Mas ele foi esperto. Ele queria entrar no reino. Ele reconheceu Jesus como rei. Eu pergunto para você, quem é que governa a sua vida? É você ou é Jesus? Quem é que está reinando aí? A sua carne ou é Jesus? Deixa Jesus reinar na sua vida. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa o reino de Deus se estabelecer na sua vida. Deixa o reino de Deus te governar. É o melhor lugar que um homem e uma mulher pode viver e estar. É dentro do reino de Deus. E o reino de Deus, ele vai ser estabelecido na sua vida. Com seus olhos fechados, diga para Deus, diga a Deus, eu quero fazer parte do teu reino. Diga, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu reconheço que sou falho, que sou pecador. Mas, Senhor, assim como aquele homem disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor já entrou no teu reino. E eu sei que o teu reino está para se cumprir por toda a eternidade. Diga, Deus, eu quero viver o teu reino aqui nessa terra como um instrumento do teu reino. Diga, Senhor, que o teu reino se estabeleça na minha vida. Feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o coração neste momento. Feche os teus olhos e faça dessa canção a sua oração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Os reinos se abalam e os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei.
pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Tu és o Rei da nossa vida, Jesus. A sua igreja te adora. Santo, santo é o nome do Senhor. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Diga assim comigo, diga: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade na minha vida. Diga: Deus, eu quero viver o teu reino e fazer parte dele. Diga nessa noite: eu me rendo à tua vontade, o teu propósito. Diga: Senhor, faz de mim segundo o teu querer. E eu reconheço que o Senhor é quem governa a minha vida. Eu reconheço que tu és o meu Rei, o meu Senhor. E se você crê nisso, diga amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. O reino dele é sempre eterno. O reino de Deus fala do fim, é o tempo que Deus irá governar para sempre. E esse reino está chegando. Ele já está aqui sendo manifestado, mas vai ter um tempo que você não vai precisar mais votar em político para governar a cidade, para governar o país. Vai ter um tempo que quem vai governar por toda a eternidade é Deus. Amém? E será muito bom se você puder, junto com Cristo, fazer parte desse reino. Ele vai governar e vai ter aqueles que vai fazer parte do reino. Vai ter aqueles que ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra para o gozo do seu Senhor. Sobre o muito te colocarei. E outros ele vai dizer: servo bom e fiel. E ele vai dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Melhor do que trabalhar para governo, para prefeitura, é trabalhar para Deus. Amém? Melhor do que trabalhar para qualquer governo, que seja ele estadual, federal, municipal, é trabalhar para o reino de Deus. Deus está chamando os trabalhadores dessa última hora. Se levante como um instrumento do reino de Deus nessa terra. Deixe o reino de Deus fluir através da sua vida, através da palavra de Deus, pregando a mensagem do arrependimento. Amém? E que você nunca se esqueça que quem governa a sua vida é Deus. Então, se Ele governa, então para de fazer bico, para de dizer que não vai, para de... Irmão, quando Deus governa, não tem esse negócio: eu não quero. Então Deus não governa. Deus governa, eu não é. Eu posso até não querer, mas Deus governa, eu faço. Eu digo: Senhor, eu não quero, mas quem manda aqui é o Senhor. Amém? Quarta-feira, nós estamos na campanha Boa Noite Espírito Santo, com o óleo da unção. Venha receber o seu óleo da unção. Amém? Quarta-feira nós estaremos orando pela sua vida. Daqui a pouco, quando acabar, a gente vai ter o encerramento da campanha das primícias, às 9 horas. Então, se você quiser participar conosco do encerramento, fique em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, agradecendo a Deus pela sua vida. Deixa eu pedir uma coisa a vocês. Domingo que vem é Dia das Mães, e nós queremos convidar toda a igreja a participar. Eu sei que para alguns é um dia que bate aquela saudade, né? Quem já não tem mais a sua mãezinha, mas venha celebrar com a gente, venha
Venha ser grato a Deus pela mãe que você teve, ou você que a sua mãe está distante. Venha louvar a Deus pela pessoa maravilhosa que é a sua mãe. Ou talvez sua mãe não vai estar aqui, mas venha. Eu queria pedir você que você trouxesse uma lembrancinha para a gente poder sortear para as mães que vão vir. As mães gostam de ganhar presente, sim ou não? Então você que puder, traga uma lembrancinha para a gente poder fazer aqui. Bispo, por quê? O que mãe gosta? O que você vai dar? O que você queria dar para sua mãe? O que você queria presentear a sua mãe? Ou quer presente? Eu vou dar para minha mãe. Você vai dar para sua mãe, você traz para outra mãe também, tá certo? Se você puder, traga uma lembrancinha para a gente poder estar sorteando no próximo domingo. E eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente. E nós vamos ter aqui teatro, nós vamos ter aqui a apresentação das crianças. Mas é lindo ver as crianças apresentando para as mãezinhas. Vamos ter pregação, vai ter louvor, vai ser um culto especial. Então não falte em nome de Jesus, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, pela palavra dele. Queria convidar a obreira Claudiva, ela vai fazer essa oração, pedindo ao Senhor para nos levar em paz e em segurança, agradecendo a Deus por este culto nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, por essa palavra. Deus amado e Deus querido, ó Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui, meu Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo. Deus nos leva, Pai, para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leva debaixo da tua proteção, meu Deus, cobrindo com a tua graça, cobrindo com o teu poder, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dei a paz do Senhor para os irmãos. Aleluia, Jesus.